Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, lá para 1987, para desvendar um cenário clássico de Dungeons and Dragons, o Grão-Ducado de Carameicos. E o legal daqui é que tudo, cada floresta, cada ruína, cada cidadezinha, tudo foi pensado com um único propósito em mente: a aventura. Para sacar a alma de Carameicos, a gente precisa entender como ele foi apresentado na época. Não era só um livro de regras, sabe? Era tipo um guia de viagem. A ideia era fazer quem lesse se sentir um explorador, pisando num lugar novo pela primeira vez. E é exatamente essa a nossa proposta aqui: embarcar nessa jornada de descoberta juntos. Então, vamos começar pelo que faz Carameicos funcionar. O que torna esse lugar tão fértil para histórias? É basicamente um choque. Um choque de culturas, de histórias, que cria o cenário perfeito para o surgimento de heróis e, claro, de vilões. Essa cronologia aqui é a chave de tudo. Pensa só, por séculos, essa era a terra de um povo, os Traldar. Aí, há uns 100 anos, o Império de Tchatis chegou e tomou um pedaço da costa. Mas a grande virada, o que define o cenário hoje, aconteceu há só 30 anos. Foi quando o Duque Stefan Carameicos fez um acordo, trocou as terras dele em Tchatis por esse território e trouxe toda uma nova galera, uma nova ordem. E essa mistura que dá vida ao lugar. É uma nação novinha em folha, construída sobre as fundações de uma cultura super antiga. Claro que isso gera tensão, desconfiança, mas, para quem tem coragem, também abre um leque de oportunidades gigantesco para fazer o próprio nome. Agora, vamos mergulhar no conflito que pulsa nas veias de Carameicos. Não é só sobre política, não. É sobre duas visões de mundo completamente diferentes tendo que coexistir, dividir o mesmo espaço, o mesmo reino. Olha só que contraste absurdo. De um lado, os Traladaranos, eles são guiados por tradições antigas, por épicos como a canção de Halav, têm uma conexão forte com a terra e veem magia simples do dia a dia como algo natural. Do outro lado, os Taitianos, pragmáticos, focados em lei, em ordem, na filosofia do império, e que olham para tudo isso e chamam de superstição. E aqui está o barril de pólvora em forma de gráfico. Os números não mentem. Uma pequena minoria de colonos, os Titianos, com só 25% da população, governa uma maioria esmagadora de nativos traladanos, que são 70%. Essa desigualdade é o combustível para o ressentimento, para as conspirações, para tudo que ferve por baixo dos panos. Com esse clima de tensão no ar, que tal um tour rápido por alguns dos lugares mais marcantes de Carameicos? Cada um deles é um convite para um tipo diferente de aventura e de perigo. Começando pela capital, Specularum. Imaginem uma cidade portuária medieval na sua forma mais pura. Aquele cheiro de peixe misturado com especiarias, o barulho constante de gente negociando, de marinheiros, ruas apertadas onde uma oportunidade de negócio e um beco escuro perigoso estão lado a lado. É aqui que o poder e o dinheiro trocam de mãos. Indo para o norte, o cenário muda. Kelvin é mais que uma cidade, é um posto avançado da civilização na fronteira selvagem. É uma fortaleza militar e um ponto de comércio crucial. Para quem se arrisca nas caravanas que cruzam as terras perigosas do norte, Kelvin é o único porto seguro de verdade. E então a gente chega no lugar mais sombrio do mapa, a Baronia da Águia Negra. Quem manda aqui é o barão Ludwig von Hendrix. Ele é primo do duque, mas é um cara completamente obcecado por poder. É um reino de opressão e terror. Um lugar onde a lei é o que o barão quer que seja, e a crueldade é a regra. Essa frase diz tudo, né? Não tem meio termo, não tem negociação. A baronia é um foco de maldade pura dentro do ducado, um desafio direto à autoridade do duque Stefan e, claro, um chamado bem claro para heróis que queiram lutar contra a tirania. Ok, mas num cenário com tanto conflito e perigo, como é que surgem os aventureiros? Pois é, Carameicos tem uma resposta para isso. E é uma resposta cultural, uma tradição fascinante que praticamente empurra os jovens para uma vida de aventuras. O nome dessa tradição é Cerimônia da Tosa. É um rito de passagem. Um jovem, quando chega a certa idade, é simbolicamente expulso de casa. A pessoa precisa sobreviver por conta própria, fazer um nome para si, provar o seu valor. Só depois disso ela pode voltar e ser recebida de volta como um adulto de verdade. E esse processo de 5 passos é simplesmente genial. Ele amarra a ideia da jornada do herói diretamente na cultura do lugar. A cerimônia é a desculpa perfeita para um personagem jovem e sem experiência largar tudo para trás e sair pelo mundo em busca de glória e fortuna. É o pontapé inicial da aventura.
Com todo esse contexto cultural riquíssimo, o manual original de Carameicos ainda dava uma ajuda para criar um herói com uma história única, misturando um pouco de sorte com as escolhas de quem joga. Como será que uma jornada dessas começaria? E tudo podia começar com uma simples rolada de dados. O resultado nessa tabela definia a origem social. Nascer numa família sem um tostão ou numa família nobre não só mudava as oportunidades iniciais, mas moldava toda a visão de mundo e as motivações desde o comecinho. E essa é a essência de se aventurar em Carameicos. A cultura local te dá o palco, os conflitos. O acaso, com os dados, define de onde se parte. Mas no fim das contas, são as escolhas feitas ao longo da jornada que realmente definem quem o herói vai se tornar. O Grão-Ducado de Carameicos, no fim, não é só um lugar no mapa. É um convite para criar uma lenda. Diante de toda essa história, de toda essa tensão e oportunidade, a pergunta que fica para a gente pensar é: numa terra de canções antigas e de nova ambição, que história seria contada?